Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 2. Enquanto você vai procurando, eu quero também cumprimentar com a paz do Senhor aqueles que nos assistem através do canal Ebenezer Oficial. É um participante, é um inscrito, você que ajuda a todos os dias o canal crescer e que esta palavra chegue a outras pessoas a intermédio da sua vida. Deus te abençoe o seu lar, a sua casa e a sua família, e aqueles que não são inscritos ainda, se inscreva e participe também, para a glória de Deus. Nesse momento, Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 2, quem encontrou, diga: eu já encontrei. Glória a Deus por isso. Isso mostra que você é assíduo na escola bíblica dominical e que não perde culto de ensino. Diz a palavra do Senhor: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão lhe deu poder, e o seu trono e grande poderio. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graça. Tu és grande, é forte, é poderoso, e que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Abençoa cada um dos teus filhos que chegaram até aqui nessa noite, aqueles que ainda vão chegar. Vem, Senhor, derramar sobre nós a tua unção, a tua graça, e manifestar o teu poder e nos dar vitória no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, quando nós falamos sobre Apocalipse capítulo 13, nós entramos numa das partes mais intrigantes, uma parte que muito chama a atenção de todos, quando se fala sobre a besta que emergiu do mar. Também a Bíblia vai falar sobre a besta que emergiu da terra, e assim há uma multidão de pessoas que ficam curiosas, quando se trata da besta. E nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, e nós percebemos que a cada dia que se passa, a profecia está se cumprindo, está acontecendo tudo aquilo que foi profetizado. E nesta noite eu quero, dentro desta palavra, que é escatológica, que é o estudo dos últimos dias, é o estudo do fim dos tempos, é aquilo que tanto Daniel como Ezequiel e o próprio João viu e deixou registrado no livro de Apocalipse e em outros livros de cada um, que cada um escreveu. Então eu quero nessa noite aqui falar com a igreja. Eu não sei, é um assunto que está rondando, está nas redes sociais, e o povo está assistindo e comentando bastante e vendo sobre essa situação, sobre a estátua que foi levantada, uma estátua da besta, no pátio da ONU. Quem aqui ficou sabendo disso? Tem ali uma pessoa, duas, três. Quem viu falar, quem viu, Então algumas pessoas viram. E nessa noite, o que eu quero compartilhar com a igreja aqui, é que não só essas pessoas estão comentando, mas o mundo todo está comentando sobre a imagem da besta que foi levantado na ONU, ou seja, a Organização das Nações Unidas. E isso, meus queridos e amados irmãos, é algo muito forte, e é algo muito forte no mundo espiritual para nós cristãos que servimos ao Senhor, porque a gente sempre pensa que está muito longe, que vai demorar, mas a cada dia as coisas estão acontecendo. As coisas acontecem todos os dias, e muitos cristãos estão desatualizados. Muitos cristãos estão preocupados com coisas que não edificam, estão preocupados com coisas, se embaraçando com situações, enquanto eles ficam dentro das quatro paredes da igreja, o inimigo está trabalhando lá fora. E nós, como igreja de Cristo, como noiva do Cordeiro, nós sabemos que a nossa fé é em Jesus, mas nós precisamos ficar apercebido, porque dentro de qualquer momento a igreja do Senhor
será arrebatada, a igreja do Senhor será tirada da face da terra. Então a imagem, para quem não viu, é esta. Eu pedi o irmão para imprimir aqui, como a gente está sem telão, sem data show, a imagem que está no pátio da ONU é essa daqui, é a imagem da besta, a imagem da besta que nós lemos aqui agora, que fala: e a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Então nós vimos, esta é a imagem da besta que foi levantada, esse monumento ali no pátio da ONU. E nessa noite nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Por quê? Porque a igreja do Senhor precisa estar em despertamento. A igreja do Senhor precisa estar mais próximo de Jesus. A igreja do Senhor precisa estar em vigilância todo o tempo. Agora é importante nós entendermos, a gente vai estar lendo algumas coisas sobre essa matéria, e os irmãos, preste atenção para que você possa estar acompanhando e entender da melhor forma possível aqui a palavra do Senhor também, que nós vamos falar nessa noite sobre esse ensino de Apocalipse 13. O monumento instalado na Praça das Nações Unidas, em Nova York, é uma peça artesanal de origem mexicana. Então essa peça veio do México. É uma estátua de madeira feita pelos artesãos mexicanos, que foi instalada na Praça das Nações Unidas, ou seja, a ONU, em Nova York. Tem chamado a atenção dos cristãos e de todo o mundo, principalmente dos evangélicos, pelo fato do monumento ser. Olha bem, isso tem chamado a atenção por quê? Porque eles disseram que esta imagem que vocês acabaram de ver aqui, ela é considerada como guardião da paz e a segurança internacional. A paz e a segurança internacional. Então o anticristo, que vai se apresentar, e ele vem de forma sorrateira, maliciosa, ele vem entrando devagar, ele não vem se apresentando de um dia para o outro, ele vem aos poucos. Para quê? Para que ninguém se assuste. Mas é interessante que esse é considerado pela ONU como guardião da paz e da segurança internacional. Tem a semelhança da besta. Está aqui todas as características da besta de Apocalipse capítulo 13. Agora, se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que quando a Bíblia diz que emerge do mar uma besta, essa primeira besta, essa besta se trata de um político. Essa besta é alguém que está saindo das águas. Águas representa nações. Quando a Bíblia fala no livro de Apocalipse sobre águas, águas representa nações. Então é o poder que sairá do meio da política. Quando nós vemos a segunda besta que emerge da terra, essa segunda besta representa o poder religioso. E se nós atentarmos aqui para a besta que representa o poder religioso, isso representa Roma. Se os irmãos olhar na Bíblia Sagrada, vocês vão ver falando que tinha 7 cabeças. Olha aí, e pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Roma está localizada entre 7 colinas. Então tudo aponta que a besta que emerge da terra está mostrando realmente para a religião, que é uma religião apostata, uma religião que perseguiu, uma religião que profanou, e uma religião que apostatou da fé. A Bíblia diz que muitas religiões têm se apostatado da fé, e nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo, o adversário, está trabalhando, está agindo, enquanto muitos crentes sem visão espiritual, enquanto muitos crentes se debatem com posição,
tem que fazer isso, aquilo. O inimigo está trabalhando, enquanto muitos crentes estão envolvidos em redes sociais, em assuntos que não edificam e nem fortalecem ninguém. O inimigo está trabalhando e muitos estão desapercebidos, sem saber o que está acontecendo. Eu quero que você entenda uma coisa: antigamente, quando acontecia um assunto como este, quando chegava aqui no Brasil, já era passado 1 ano, 2 anos, 3 anos talvez, e ninguém tinha uma notícia certa. Mas hoje, através da tecnologia, através da disposição, da evolução, você tem capacidade de estar orientado e sabendo de todas as coisas. Mas é importante que a igreja esteja atento àquilo que está acontecendo acerca daquilo que é a palavra do Senhor. Então, a outra besta que emerge do mar, nós vimos aqui que é um político, e na junção dessas duas forças acontecerá o quê? A ordem mundial. A ordem mundial. Está tudo sendo preparado, está sendo tudo calculado, milímetro a milímetro, para que no momento e na hora certa, quando a ordem for dada, não tem como dizer não, não tem como dizer que não vai, que não faz. Sabe o que vai acontecer? Ainda bem que Jesus Cristo nos fez uma promessa, e Ele disse que antes que o mal venha, Ele há de tirar a igreja da face da terra. A nossa esperança é Jesus. Mas continuando aqui sobre a matéria, o monumento é um alebrije, uma escultura de arte folclórica, e é um guia espiritual para eles. Foi instalada na Praça das Nações Unidas no início de novembro e tornou-se um símbolo do guardião da paz e segurança internacional dos anos 2021 e 2022 no Conselho de Segurança da ONU. Prossegue. Ela foi feita pelo artesão da cidade de Oaxaca, no México. Na época, a estátua foi apresentada ao público pelo embaixador mexicano Juan Ramón de la Fuente, representante permanente do México junto às Nações Unidas. Segundo La Fuente, o monumento foi enviado pelo governador de Oaxaca para fortalecer a presidência do México durante o mês de novembro no Conselho da Segurança da ONU. No entanto, o assunto tomou conta das redes sociais nesta semana sobre a semelhança do monumento como uma descrição da Bíblia, porque na Bíblia nós lemos que a estátua é semelhante a um leopardo, e os pés como de urso, e boca como de leão. Se nós atentarmos para o que está em Daniel 7, se você abrir a sua Bíblia em Daniel 7, Daniel também vai falar sobre a mesma coisa. Daniel está falando sobre a besta, sobre aquilo que no futuro aconteceria. Essa mesma descrição encontra-se no livro de Apocalipse 13:2, que nós lemos, que descreve a besta profetizada nos últimos dias. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, que tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão, quem é o dragão? Satanás, o diabo. Deu à besta poder, porque a besta será o próprio Satanás, o diabo reinando na face da terra. Então, se nós continuarmos a ler Apocalipse capítulo 13, nós vamos ver que a mesma besta sofre uma chaga mortal, e a mesma é ressuscitada, de modo que causa espanto nas pessoas, e as pessoas ficam se perguntando: quem poderá se livrar da besta? Quem poderá se livrar? Olha o potencial que ela tem. Ela quer ser igual, não só igual a Jesus, porque eu vejo assim que o anticristo,
usado pelo próprio Satanás, ele sempre quis imitar Jesus. Então, assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele também quer trazer como se ressuscitou, para mostrar que ele também tem poder. Mas eu quero te dizer uma coisa: a vontade de Satanás, através do anticristo e pelo o dominar que ele vai estar fazendo durante o período do reinado da besta na terra, o que ele quer fazer não é se parecer com Jesus. A vontade do inimigo é tomar o lugar de Jesus Cristo. Mas o lugar de Jesus ninguém toma, porque ele continua sendo o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele tem domínio sobre tudo e todos. Eu quero que você entenda uma coisa: estão projetando tudo nos dias que estamos vivendo, mas a igreja não tem que se alarmar, a igreja não tem que se preocupar, porque nós temos uma esperança viva e sabemos que a qualquer momento Jesus vai arrebatar a igreja e tirar da face da terra. Mas fique apercebido, porque o inimigo está trabalhando e Satanás deu autoridade, diz o trecho bíblico. E se nós olharmos, queridos e amados irmãos, essa imagem que eu vos mostrei aqui é uma imagem que representa a própria besta. Agora, isso pode ser para a atualidade do momento, pela escatologia. A Bíblia é aquilo que estuda o fim dos tempos através da escatologia. Nós sabemos que todas as coisas deverão acontecer no final. Tudo acontecerá quando estiver próximo do fim. Então, está lá programando, estão colocando devagar e vão entrando, vão se orientando da melhor forma possível, para enganar, se possível, até os próprios escolhidos, aqueles que adoram e servem o nome do Senhor. Mas aquele que tem a palavra, aquele que tem a palavra do Senhor no coração, ele sabe o que é certo e o que é errado. Agora, meus queridos e amados irmãos, é no fim que tudo vai acontecer. Mas recentemente fizeram uma pesquisa, cientista norte-americano estudando sobre o final dos tempos, e eles detectaram o seguinte: que o ponteiro que aproxima da meia-noite está muito perto, o relógio do Apocalipse, e o tempo de vida das pessoas na face da terra está muito próximo de acontecer. Vai acontecer a qualquer momento algo surpreendente na face da terra, pois os próprios cientistas estão dizendo que o ponteiro está quase chegando à meia-noite. Se você olhar alguns relatos bíblicos, alguns acontecimentos bíblicos, como das virgens Nécia e Louca, vai narrar sobre a meia-noite, e em outras partes da Bíblia, quando o Senhor se manifestou. É por isso que quando estamos em um culto, quando estamos encerrando e fazendo apelo, eu sempre procuro dizer o seguinte: talvez esse seja o último culto, porque daqui para meia-noite Jesus pode vir buscar a tua igreja. Ei, o final está chegando, o Apocalipse está se cumprindo a cada dia, e nós precisamos ficar atento, porque a igreja que tiver desapercebida, a igreja que estiver dormindo, a igreja que estiver cochilando, vai ser surpreendida no rapto, que é o arrebatamento da igreja. O fim está chegando e a besta está preparando tudo. O inimigo está trabalhando, queridos e amados irmãos. É interessante que a palavra besta neste capítulo que nós lemos não é o mesmo do capítulo 4 e 6 de Apocalipse, porque a palavra grega terion, que significa uma fera, ela era usada na literatura grega helenista para indicar animais
perigosos. Usavam também para indicar seres de animais de natureza sobrenatural e um indivíduo de natureza bestial. No presente texto, João usa a palavra para descrever a figura sombria do anticristo. O que João está descrevendo em Apocalipse 13 é a imagem sombria do anticristo. O anticristo, ele vem porque o anticristo não é outra pessoa a não ser o próprio diabo transvestido de anjo de luz, como está em 2 Coríntios 11:14. É isso que é o anticristo. Anticristo é tudo aquilo que nega a Deus, se opõe a Deus, é contra aquilo que diz ser de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, o próprio diabo vai se transvestir de anjo de luz para enganar, se possível, a igreja eleita do Senhor, fazendo sinais, prodígios e maravilha. E aí multidões e multidões vão dizer: olha aí, quem é igual a ela? Quem pode fazer o que ela faz? Não se engane, está na palavra do Senhor. Mas a igreja de Cristo permanece acreditando e confiando na profecia e na palavra de Deus. Mas através de tudo isso, eu acredito que alguns projetos pilotos do governo da besta serão e deverão ser implantados apenas para fundamentar e dar sustentação ao futuro governo do anticristo propriamente dito. Como acredito, nós que estamos aqui, nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que Jesus há de nos resgatar antes da tribulação. Porque eu falei aqui, a igreja de Cristo é a esperança que nós temos, porque está tudo organizado, irmão, está tudo mapeado, está tudo sentenciado, está tudo organizado. A Bíblia vai dizer que aqueles dias de angústias e dores serão dias tão terríveis na terra, que se Deus não fosse através da misericórdia, nenhuma alma se salvaria. Será difícil demais, a perseguição será ferrenha, a perseguição será ardente, mas a igreja de Cristo tem uma única esperança, e essa esperança, a ONU, juntamente com todos os governos mundiais, não pode, aleluia, entender qual é a esperança que a igreja tem. A esperança da igreja não está no governo do Brasil, não está no governo dos Estados Unidos, não está na ONU, não está em ninguém a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ele vem buscar a tua igreja, porque foi Ele mesmo que prometeu, e antes que o mal venha, essa igreja vai ser tirada da face da terra. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 17, a Bíblia fala que vai acontecer o arrebatamento. Não quero, porém, irmão, que sejais ignorante acerca dos que dormem. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, assim também tornará a trazer com ele aqueles que foram sepultados, que descansaram no Senhor. Mas a Bíblia vai dizer: e depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas alturas, e estaremos para sempre com ele nos ares, e bendizendo e cantando o hino da vitória. Aleluia, glória a Deus. O que está sentenciado na terra não é brincadeira. O que vai acontecer na terra não é brincadeira, não. Tem crente brincando de ser crente, tem crente fazendo calundum dentro de igreja, tem crente com meninice dentro da igreja. Meu irmão, se você soubesse o que está para acontecer, você procuraria o seu pastor, você procuraria
procuraria o irmão da igreja que você está intrigado, você procuraria acertar aquela situação que ficou desacertada, e chegava e colocar a sua vida no altar, porque não dá tempo mais quando a trombeta soar para ir consertar, não, o momento é agora, e Jesus está voltando, mas o inimigo está trabalhando. O inimigo está trabalhando, essa é a grande verdade. O arrebatamento vai acontecer. Mas quando será esse tempo? Os discípulos perguntaram para Jesus: quem e onde será? Eu só sei e vou te dizer uma coisa: há um tremendo desacordo de pensamentos quando se trata o tempo, quem e onde será. Um diz uma coisa, outro diz outra, mas o fato, esse sim é verdade: haverá um governo mundial. Haverá um governo mundial, uma só moeda, um só governo. Já existe o RG do mundo digital. O RG do mundo digital, nós sabemos que já está sendo, milhares de pessoas já aderiram ao certificado digital. Milhares de pessoas. E muito em breve vai ser obrigatório. O mercado que mais cresce no país é o certificado digital. E a gente olha que maravilha, a pessoa mesmo aqui consegue resolver coisas em outro estado, sem estar presente lá com o certificado digital. É bom demais ter a tecnologia ao nosso favor, mas a tecnologia está trabalhando em favor do sistema. Não se iluda achando que você está sendo agraciado com a tecnologia, porque o inimigo não dá nada de graça para ninguém. Até estas coisas que estão na terra, a tecnologia, você usa ela hoje para fazer alguma coisa, utiliza sim, mas não pense que isso vai ser ao nosso favor. Porque quando a gente pensa que tem vantagem, eles estão na frente. Eles estão trabalhando e agindo, porque a cada cadastro digital, a cada impressão, a cada situação, você fica no sistema e não tem como correr naquele dia. A Bíblia diz que chegará o dia que haverá a implantação do chip. Lembra quando saíram os cartões de crédito e disse: olha, o cartão tem um chip, os crentes ficaram apavorados. Será que não é a marca da besta? E hoje todo mundo tem cartão com chip na carteira e acha favorável e bonito. Hoje a tecnologia está avançada, existem vários meios de fazer transações, pagamentos, Pix e outras coisas mais. Isso é o que? A tecnologia trabalhando em favor do sistema. E nós precisamos entender que o chip será implantado um dia. E alguém diz assim: mas que dia será esse? Está chegando. Você já não associou o uso de máscara, porque a Bíblia diz que quem não tiver o chip não compra e nem vende. Você veja que já tem um ensaio acontecendo para ver as reações das pessoas. Só entrava, agora com as vacinas melhorou um pouco, mas ainda continua usando máscara para comprar e para vender. É um ensaio. A vacinação é um ensaio. É para ver a rejeição. E eles trabalham dessa maneira, quando eles vão agindo de forma serena, mas eles começam a apresentar as unhas e começam a obrigar as pessoas a fazer aquilo que o sistema ordena que faça. Eu não vou me vacinar, daqui um dia não entra no emprego, não entra na faculdade se não apresentar
a primeira, a segunda, a terceira e até a quarta dose. O que é isso? O sistema. Está tudo acontecendo e ainda tem crente dormindo, tem crente desapercebido, preocupado com coisas tão pequenas e esquecendo de estar anexado, ligado no trono da graça. Ei, se você pode, ainda tem tempo, dá tempo ainda, se anexa, fica ligado, fica entronizado no trono de Jeová, não saia da presença dele, acorda na presença dele, levanta na presença dele, alimente-se na presença dele, durma na presença dele, anda na presença dele, vai na presença dele, volta na presença dele, não cesse de adorar o nome dele, porque o final está chegando, o final está próximo e tudo está preparado. Essa é a grande verdade. Agora veja bem, do outro lado existe o poder das trevas, que por sua vez trabalha para torná-lo mais claro e presente. Diante disso vemos tudo se cumprindo, e a recente estátua de um animal no aspecto semelhante ao leopardo assemelha-se com o que João registrou no livro de Apocalipse, no capítulo 13. O apóstolo João contempla esta grande visão cerca de 651 anos da visão de Daniel. 651 anos depois, o próprio João vai ter a mesma visão que Deus deu para Daniel. É forte. Um consegue olhar para o futuro e ver o que aconteceria, o outro olha para o passado e consegue contemplar a mesma mensagem que Deus havia entregado, aleluia, para Daniel há 651 anos, aleluia. Sabe o que é isso? É Deus falando, é Deus profetizando através do profeta, e hoje nós estamos vendo, há mais de 2000 anos depois de João, há quase 2000 anos depois de João, nós estamos contemplando passo a passo da profecia se cumprir. Muitos livros de romance, histórias perderam seu efeito e ficaram no esquecimento, mas o livro chamado Bíblia Sagrada, quanto mais tempo passa, mais atual ele fica. Entram homens, sai homens e ele permanece, entra reinos e sai reino e ele permanece, entra presidentes e sai presidentes e ele permanece, vem a moda, vai embora a moda, mas ele permanece. Sabe o que é isso? A face do céu está hoje na Assembleia de Deus Ebenezer, introduzindo-se no teu coração e dizendo: há uma esperança para aquele que crê. Quem crê aqui, quem crê em casa, levanta a tua mão e diga: eu vou morar no céu com Jesus. Aleluia. Daniel olha para o futuro dos séculos e vê o leão, o urso, o leopardo e a fera. Terrível. João olha para o passado e vê a besta, o leopardo, o urso e o leão. Então não se pode negar que as forças do mal estão construindo todo um pano de fundo para estabelecer na mente dos povos o que nós podemos chamar de naturalização do mal. Quero dizer que tudo é natural. Ele vem sutil, com sapato de algodão, disfarçado de ovelha, e dizendo compadecer das pessoas, mas por dentro são lobos devoradores. Pastor Isaías mandou uma mensagem no meu celular hoje, eu fui até compartilhei no grupos, porque mensagem boa você tem que compartilhar. Porque pregador que não tem pastor não é ovelha, é bode, é lobo.
Ah, meu irmão, tem muito crente por aí desgarrado, dizendo: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu quero ver quem é que vai apresentar ele naquele dia. Vai procurar na direita, na esquerda, vai correr em casa, vai correr nas igrejas, e vai ser tarde demais, porque crente que não tem pastor não é ovelha do Senhor, mas é lobo. Cuidado, cuidado, cuidado com as teologias. Muitos tipos de palavras que são ensinadas por aí. Aprenda a honrar o seu líder. Aprenda a viver como ovelha na casa de Deus. Não traga maldições para a tua casa, mas traga a bênção do Senhor. Tem muitas pessoas desinformadas, correndo para a direita, para a esquerda, atrás da bênção, atrás do profeta. Mas nós que temos a bênção do Senhor, não precisamos correr atrás do profeta e nem da profetisa, porque a bênção é que vai até onde você está. É Jesus que vai trazer a bênção. Mas tem uma meia dúzia de crentes desinformados, dizendo que aquilo que é mal não é mal, que aquilo que dizem que é mal não é mal, aquilo que dizem que é pecado não é mais pecado. Pode até mudar o rótulo, pode até mudar a embalagem, mas pecado, se a Bíblia diz que é pecado, continua sendo pecado. Fuja da aparência do mal. E esta é a grande realidade do que está acontecendo. Eles querem naturalizar e dizer que o mal não é mal. Está tudo tranquilo, tudo suave. Mas sabe o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 13, 22? Que o inimigo faz isso para enganar, se possível, até os próprios eleitos e escolhidos de Deus. Eu poderia nessa noite ter trazido aqui uma outra palavra que até tinha preparado, mas o Espírito Santo me incomodou para falar essa palavra, porque essa palavra vai causar no coração dos crentes mais reflexão, mais cautela, mais cuidado com aquilo que é concernente ao reino de Deus. Agora veja bem, ou seja, tornar o mal tão comum que já não é percebido. O mal se tornou tão comum que ninguém nem percebe. Mas a Bíblia vai dizer em Marcos 13, 37, o que digo a vós, digo também a todos, vigiai. Olha aí que Jesus está dizendo. O que eu digo a vós, também digo àqueles que estão em casa nessa noite, vigiai. Vigiai. Ora muito, mas não vigia, não está fazendo nada. Ora, mas não para de dar vacilo, não para de ser usado pelo próprio inimigo. Não adianta nós acharmos que alguém passa mel na boca de Deus, na boca do Espírito Santo. Ninguém engana. Deus conhece cada um de nós e sabe o que está nos nossos corações. Deus sabe daquilo que você pensa na palavra antes de chegar na tua boca. Ele já sabe o que você vai dizer. Ei, seja sincero, verdadeiro, e não viva como um livro fechado, mas seja um livro aberto, para que todos olhem e digam: este aí é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. Mas se viver de aparência, vai quebrar a cara. Veste-se como ovelha, mas não é ovelha. Veste-se como pastor, mas não é pastor. Veste como obreiro, mas não é obreiro da casa do Senhor. E isso é um perigo da igreja da atualidade. Estão deixando se contaminar, estão se deixando se levar, estão sendo corrompidos pelos maus costumes por aí, com as más influências, as más amizades. E aí tem gente dizendo: eu ando no meio das trevas, porque é lá que tem alma para Jesus. Mas as trevas estão levando ele. Não tem estrutura para ganhar um drogado, para ganhar um viciado. Alguém não tem ainda. Então fica debaixo da cobertura do homem e da mulher de Deus. Porque para fazer a obra precisa estar consciente do que está sendo feito.
porque começa a fazer, o vento sopra e diz: ai, a luta cresceu, não sei o que eu vou fazer, porque foi mexer no ninho do diabo. Você está pensando que o diabo está preocupado com crente que anda de qualquer jeito? Ele não está nem aí. O diabo também dá riqueza. Tem crente que o diabo vai entupir ele de recursos, vai comer nos melhores restaurantes, vai ter a melhor televisão, a melhor casa. Não que o crente não possa ter isso, mas vai fazer tudo isso para ver se ele fica acomodado e parado dentro dos seus confortos. Porque o próprio diabo levou Jesus e disse: ó, tudo isso aqui eu te dou, se prostrar e me adorar. Jesus disse: está escrito, somente a Deus adorará e somente a Ele dará culto. O crente pode ter bênção, pode ter sim, provisão pode, mas não deixa isso te afastar de Deus. Não deixa isso contaminar e trazer aquilo que vai desfazer o teu ministério. Então, em nome de Jesus Cristo, queridos e amados irmãos, nós precisamos vigiar. Na primeira epístola de João, nos textos do capítulo 2, 18 e 22, primeira epístola de João 2, 18 e 22, e segunda epístola de João, no versículo 7, a Bíblia fala o seguinte, fala do anticristo e de muitos anticristos. Ué, olha aí, mas só é um ou é muitos? A Bíblia, João vai falar em uma das suas cartas, que nós falamos aqui, sobre anticristo e os anticristos. E ele fala: muitos anticristos têm saído pelo mundo afora. Está cheio de anticristos por aí. Mas está para se levantar aquele que vai fazer um governo mundial. Aquele que o próprio Satanás vai usar o corpo dele para fazer as obras de Satanás aqui na terra. E nós precisamos ir olhando na história, nós vamos ver vários anticristos. Por exemplo, Nero. Nero foi considerado como um anticristo, fez tantas malvadezas, foi um homem que causou destruições e dores. Outro também que foi reconhecido como um anticristo, também César. César também foi reconhecido como um anticristo. Se nós olharmos homem como Hitler, que dizimou mais de 6 milhões de judeus, também foi considerado como o próprio anticristo. Se nós olharmos um homem chamado Valtez, que negou a existência de Deus, também é considerado como anticristo. E quantos anticristos estão pelo mundo afora, se opondo à vontade de Deus, e dizendo ser bom, e dizendo que é certo. Homens que outrora estavam debaixo da presença, debaixo das mãos de Deus, e hoje estão sendo instrumentos de Satanás na face da terra. Mas que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, que ele se converta do seu mau caminho, para que Jesus um dia dê vitória a eles também. Os muitos anticristos precedem e preparam o caminho para o anticristo, que é a besta que subiu do mar. Mar, como nós dissemos aqui, representa nações. Muitas coisas na Bíblia é simbólica, e algumas são literárias. É por isso que o livro de Apocalipse muitos não compreendem, porque há coisas que são simbólicas e outras são literárias. E quando nós olhamos a Bíblia falar algumas coisas, por exemplo, chifre, a chifre é poder, coroa é poder. Então veja bem, que cada uma dessas coisas, elas têm um símbolo, uma representativa, e nós precisamos, através do Espírito Santo, através da palavra, pedir Deus discernimento acerca da palavra do Senhor. Agora, continuando, diz o seguinte: penso que é aqui a estátua que pode se enquadrar
Não podemos nos enganar, que mesmo a ONU dizendo que o tal animal é um guardião da paz do mundo, não deixa de ser algo bastante emblemático. Haja visto que o grande papel do anticristo é ser e fazer as obras à semelhança de Cristo. Quem não quer paz? Quem não quer um mundo de paz? Todos querem. Menos violência, menos atrocidade, menos crimes. Quem não queria? Todos queremos. Então eles trabalham com sutileza e com artimanhas. Aí eles vão colocar uma imagem dizendo que vai representar a paz mundial. E a Bíblia é clara, meus irmãos, que foi lá no início de todas as coisas que o próprio Satanás quis se rebelar e se rebelou contra Deus. Vou subir e colocar o meu trono acima do trono de Deus. Sabe o que é isso? É o que o anticristo quer, é o que Satanás quer. Ele não quer ser igual a Deus, ele não quer ser o imitador, ele quer tomar o lugar de Deus. Ele sempre quis fazer isso, e nas histórias da humanidade nós vemos Satanás tentando frustrar os planos de Deus, mas os planos de Deus não serão frustrados. Levante o inferno, levante-se quem quiser, mas a palavra que saiu da boca de Jesus e vai ter que se cumprir todos os dias, porque Ele é fiel para fazer todas as coisas. Anticristo é aquele que se opõe a Deus, a verdade. Em 1 João 2,22, a Bíblia diz que o anticristo, ele é mentiroso e nega Jesus e nega também o Pai. Olha aí o que o anticristo é capaz de fazer. Ele nega Jesus e nega o Pai. Está na palavra de Deus em 1 João 2,22. Quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses 5,3. Quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Ficai-vos atentos, porque o inimigo vem trazendo uma paz que não é a paz que Cristo dá, porque a paz que Cristo dá não é a paz igual a que o mundo dá. A paz que o anticristo vem oferecendo, ela é conhecida como a falsa paz, porque num período de 3 anos e meio haverá bonança, haverá prosperidade. As pessoas olharão ao seu redor e dirão: não existe governo como este. Este é o Messias. E vão aplaudir, e vão venerar, vão adorar. Mas chegará depois dos 3 anos e meio, conforme profetizou João, profetizou Daniel, ele mostrará suas garras e começará a perseguir os eleitos, a igreja e todos aqueles que não se submeterem a eles. A perseguição será ferrenha, será dura, será difícil. Eu sei que muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse, porque elas leem fora do contexto e não entendem que boa parte daquilo que a Bíblia fala é simbólico. E nós precisamos entender o quê? Que não haverá monstros voando com várias cabeças, chifre, soltando fogo pela boca por aí, não. Não é isso. Ah, mas esse bicho tão feio, 7 cabeças, 7 chifres.
Isso é simbólico. Mas o que vai acontecer é sim a figura humana que recebe poderes do diabo para dominar o mundo e fazer o mal à humanidade. É isso que vai acontecer. Não fica esperando besta de 7 cabeças, com pés de urso, com boca de leão, apresentando, querendo pegar as pessoas. Não é isso, isso é apenas simbólico. Mas na verdade os homens estão trabalhando de dia e de noite, usado pelo próprio inimigo para enganar, para ludibriar as pessoas. Como as coisas evoluíram nesses tempos, hein? E isso é bíblico, porque a Bíblia diz que a ciência seria multiplicada. Coisa de louco. Tem coisa por aí que a pessoa abre a boca e diz assim: meu Deus, eu não acredito. Quem diria que você falaria com alguém que está lá nos Estados Unidos, olhando o rostinho dele, ele falando com você frente a frente através de um aparelho? Se há 10, 15 anos atrás, 20 anos, falasse alguma coisa assim, que ia acontecer, alguém falar: você está louco. E muitas coisas ainda vão acontecer. Vão teletransportar pedaços de carne. Eu falo isso para você: alguém pode entrar aqui numa máquina e sair lá nos Estados Unidos. Aí alguém diz: não é possível. Irmão, nós temos que entender uma coisa: o inimigo, através das suas estratégias, ele vai usar todos os seus mecanismos, ele vai usar todas as situações para enganar o povo de Deus. Agora nós estamos encerrando e eu quero dizer: o que nós sabemos é que o anticristo pode revelar ao mundo a qualquer momento. Esta imagem que foi levantada lá na ONU, representando a besta, isso é um símbolo, mas nós temos convicção e certeza que o anticristo vai se revelar ao mundo a qualquer momento. Mas a igreja de Jesus não precisa entrar em desespero, não precisa ficar preocupada, porque nós temos uma promessa vinda da parte de Deus. E a Bíblia nos garante que o próprio Jesus virá e derrotará o inimigo. Porque quando o arrebatamento acontecer, a igreja entrar na bolda do Cordeiro, enquanto a igreja celebra a grande bolda do Cordeiro, na terra está acontecendo a grande tribulação. Está vivendo o reboliço. E a Bíblia fala que vai ser na batalha do Armagedon que Jesus Cristo vai se manifestar com a igreja, vai aprisionar Satanás num período de 1000 anos e reinará 1000 anos com a igreja e com todos que habitam na face da terra. A Bíblia diz que todos, de todos os lugares do mundo, terão que ir a Jerusalém para bendizer e exaltar no santo monte o nome daquele que merece honra e glória. Porque o reinado do anticristo não se igualará ao reinado de Jesus jamais, porque enquanto o anticristo reina, faz o que é bom e depois ele vem e bate, Jesus Cristo agora no milênio vai mostrar o que é paz de verdade, vai mostrar o que é prosperidade de verdade. Aí entra a passagem onde a Bíblia diz que os animais vão estar junto com os homens e nenhum vai ofender o outro, as ferramentas não precisarão mais delas nem de espada, porque a paz reinará no reinado do milênio com Cristo, e a noiva do Cordeiro, pastores e obreiros, virá com ele e presenciará esse momento com Jesus. Oh glória! A igreja está num corpo de glória. Aqueles que estão no milênio estão na carne ainda. Então muitos vão dizer: eu não quero ir a Jerusalém. Mas se não vai em Jerusalém, não chove, tem seca, não tem suprimento, então nós temos que ir para Jerusalém. E a Bíblia diz que todos vão para Jerusalém para adorar.
Mas o homem que tem o coração endurecido é difícil, irmão. Porque a Bíblia diz que depois do período do milênio, Satanás será solto por um pouco espaço de tempo e sairá a enganar Gog e Magog. Sairá a enganar as nações. E se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver que no milênio muitos estarão lá só por estar, mas quando Satanás vem, eles vão se agrupar com Satanás, porque eles estão lá por causa da autoridade e o poder de Jesus, mas não querem Jesus, mas é só para ver o que é um reinado de paz. E a Bíblia diz que eles reunirão muitos e muitos, e então se apresentarão defronte de Jerusalém, e armarão mísseis para destruir o povo santo de Deus. Mas aí o trono vai descer, e acontecerá o grande juízo do grande trono branco. O juízo final pode durar 100, 200, 1 milhão de anos, não importa, mas desde o tempo de Adão até a atualidade, cada vida que morreu dentro dos mares, morreram nas florestas, ou foi comido por algum tipo de besta fera, eles vão ter que dar conta das almas de cada um, e cada uma delas vão se apresentar do jeito que morreram, diante do altar de Deus. E naquele dia será o dia mais terrível, porque a Bíblia diz que muitos vão dizer: montes caiam sobre nós, porque nós não suportamos a glória daquele que está sentado no trono. Só que o julgamento não vai acontecer na terra, vai acontecer no ar, não tem como se esconder, e a vida dela ou dele vai passar num telão, vamos dizer aí de 100 por 100, e toda a humanidade vai olhar e ver cada ato que aquela pessoa praticou, porque juízo final não é para salvar, é só para sentenciar as pessoas e mostrar que eles decidiram ir para aquele lugar aonde está preparado para o diabo e os seus anjos. Passará um por um, e o diabo e o falso profeta, todos serão lançados no lago de fogo, aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Agora eu trago para finalizar esta ministração, que o final está próximo e não é brincadeira. O inferno é real, o céu é real, e é as nossas atitudes que demonstra para onde é que nós iremos naquele dia. Mas a Bíblia vai dizer, no último capítulo de Apocalipse: e eu vi um novo céu e uma nova terra. Aleluia! E agora não é um governo mundial, mas é o governo dos governos que vai reinar para o século do século. O nome dele é Yeshua Emachia, o Criador dos céus e da terra. É aquele mesmo que um dia colocaram ramos para que ele passasse na entrada triunfal de Jerusalém e dizia: Baruch atah Hashem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, somente alegria. Quem vai subir no arrebatamento, quem quer morar no céu, fica de pé e vai dando glória ao nome do Senhor e diga: eu quero é Deus. Tem muita gente equivocado, tem muita gente achando que evangelho é coisa brincadeira, né? Não, evangelho é coisa seríssima.
Ei, ainda que custe a tua própria vida, fica nos pés de Jesus dando glória a Ele, não sai da presença dEle não. Ah pastor, mas eu caí, eu pequei, mas fica nos pés de Jesus que Ele vai lhe perdoar, e tu vai se regenerar, e vai receber livramento da parte de Deus. Não deixa Jesus por nada, não deixa a casa de Jesus por nada. Eu sei que você pode causar nas pessoas, até mesmo alguém olha e não gosta de você, pelo seu jeito de ser, a alegria que está estampada no teu rosto, a presença que está dentro de você é tão forte, que alguém olha e diz, para que isso, para que isso tudo, não precisa disso tudo não. Ei, até a tristeza na presença dele tem que saltar de alegria, tem que saltar de alegria. Crente é dinâmico, crente é alegre, crente canta, crente louva, crente adora, porque ele sabe para onde vai. Eu estou diante de um povo que um dia vai entrar na cidade pelas portas e vai dizer, obrigado Jesus por tudo. E a Bíblia diz que o grande livro se abriu, e abriram-se os livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E a morte e o inferno foi lançado também. E eu disse, por que a morte e o inferno? Porque com Jesus não existe nem morte nem inferno mais, porque a Bíblia diz, estragada foi a morte pela vitória. Eu estou sentindo o Todo-Poderoso aqui nesta noite. Sai dessa situação e vem para Jesus. Sai dessa vidinha medíocre e adora Jesus. Vem viver o melhor de Deus nessa terra, porque o melhor nessa terra não é dinheiro, não é casa, não é fama. O melhor nessa terra é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quem é cheio adora. Quem é cheio glorifica. Não vai ser a besta, não vai ser o projeto iníquo do maligno que vai impedir a igreja de triunfar. Você foi comprado pelo sangue. Você foi comprado pelo sangue. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder na vida da igreja. Eu creio que nessa noite o Senhor dos Exércitos está entrando com providência na tua vida, no teu ministério, na tua casa. Então abra o teu coração para Jesus nessa noite e diga, Jesus, tira os pensamentos que não provém do Senhor da minha vida, do meu coração. A minha casa não é nada se a presença não estiver lá. A minha esposa, o meu esposo não é nada se a presença não estiver conosco. Do que vale, meu Deus, essa formatura? Do que vale, meu Deus, essa sabedoria, se o Senhor não é o dono da casa? Ele faz morada num coração contrito e obediente. Tem coração obediente? Tem. Se tem, você está no lugar certo. Continua, porque Jesus está dando vitória, está curando corações nesta noite aqui. Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Recebe o louvor da tua igreja nessa noite, Jesus. Recebe o louvor da tua noiva nessa noite, Jesus. E mais esse culto, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é fiel. Obrigado, Jesus, por tua graça nos basta. Obrigado, Jesus, pelo alimento. Obrigado, Jesus, pelo livramento. Obrigado, Jesus, pelas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Nos ajuda a ser fiel a ti, Senhor. Abençoa teu povo e dá vitória, em nome de Jesus.